Olá, você acabou de ingressar no curso de pregação bíblica para os proclamadores da esperança. Bem-vinda, bem-vindo. Nossa aula de hoje é sobre o pregador. Você sabe que qualquer cristão pode e deve testemunhar de sua fé. Mas quanto à pregação, quem é que pode ser um pregador, uma pregadora? O que é necessário? Não é qualquer pessoa que está habilitada a ser um pregador da palavra de Deus. Nem mesmo o melhor orador poderia fazê-lo com êxito se lhe faltasse aquelas virtudes espirituais que somente o verdadeiro crente possui. E também aquele dom específico para pregar que o Espírito de Deus concede. A seguir, vamos examinar algumas das principais características que se espera encontrar em um pregador de êxito. A primeira delas é a consagração. O que é consagração? É a completa entrega da vida a Deus, sem qualquer reserva. O indivíduo oferece a Deus tudo o que é e tudo quanto possui, desejando pertencer-lhe para sempre. Consagração é a aceitação de Cristo como Senhor, além de Salvador. Após esta entrega inicial da pessoa a Cristo, a vida continua. E com o passar do tempo, devido ao nosso aprendizado cada vez maior da Bíblia e a nossa comunhão com Deus, descobriremos fraquezas e pecados que jamais suspeitávamos. Podemos ilustrar dizendo que somos como uma laranja, que possui diversos gomos e que, na verdade, alguns deles foram entregues ao domínio de Deus e outros não. Esses gomos são as áreas de nossa vida, tais como relações familiares, alimentação, trabalho, recreação, a vida sexual, os bens materiais e assim por diante. Deus espera que, pela sua graça, todos os pecados sejam abandonados e todas as fraquezas vencidas, e que lhe entreguemos todas as áreas de nossa vida. É por isso que não basta uma entrega completa inicial lá no início da vida espiritual. Essa entrega precisa ser renovada a cada dia. Nenhum cristão deve ser desonesto, mentiroso, intemperante, preguiçoso, fornicário ou adúltero. E o que esperar de um pregador? Como pode alguém com esses pecados e outros semelhantes esperar orientar o povo de Deus? Que Deus não permita. Em seus ensinos, Jesus frequentemente convidava seus ouvintes a uma entrega total. Certa vez, ele disse: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, verso 33. Esse tudo pode variar de pessoa para pessoa, mas sempre se refere a tudo aquilo que, se conservado, nos impediria de manter um relacionamento adequado, profundo e duradouro com Cristo. Pode ser um objeto, uma atividade, um relacionamento, um mau hábito, um vício, um pecado, enfim, qualquer coisa a qual temos amado mais do que a Jesus. É justamente isso que Deus quer que abandonemos. Um pregador, mais que qualquer outra pessoa, deve ser alguém consagrado ao Senhor. Uma segunda marca do pregador é a dependência do Espírito Santo. Além de ser um homem de Deus, continuamente guiado por seu Espírito, o pregador precisa de sua ajuda na tarefa da pregação. Deve depender do Espírito em 3 momentos especiais. Primeiro, na escolha do tema ou do texto que servirá de base para a sua mensagem, de modo que supra as necessidades espirituais de seus ouvintes. Somente o Espírito Santo conhece cada coração e sabe tudo o que está envolvido. Somente ele conhece plenamente as capacidades e conhecimentos do pregador e sabe como esse pode ser usado com maior eficiência. No segundo momento, seria o preparo da mensagem. É necessária a sabedoria para pesquisar e encontrar os diferentes materiais de apoio e saber colocar tudo isso na ordem que se mostre a mais eficaz. Você lembra, já estudamos materiais de apoio, ilustrações, citações, testemunhos pessoais e assim por diante.
Num terceiro momento, agora que o pregador escolheu e preparou bem a sua mensagem, deve depender do Espírito Santo na exposição da mensagem, ao falar e apresentar aquilo que ele preparou. O Espírito Santo deve ungir seu coração, sua mente, seus lábios, de modo que profira a mensagem certa da maneira certa. É necessário também que ele esteja no auditório limitando a operação das forças do mal, abrandando o coração dos ouvintes, iluminando sua mente e atraindo sua vontade. Somente ele, o Espírito, pode causar a conversão. Ellen White escreveu: a pregação da palavra não será de nenhum proveito sem a contínua presença e ajuda do Espírito Santo. Este é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade chega ao coração acompanhada pelo Espírito, vivificará a consciência e transformará a vida. Isso se encontra no livro O Desejar de Todas as Nações, a página 396. Uma outra marca de um pregador deve ser a identificação com a mensagem. Um pregador identificado com sua mensagem é aquele que possui 3 características. Primeiro, ele entende a mensagem. Que calamidade é alguém se atrever a discursar sobre algo que ele mesmo não compreende o suficiente. Seria como um cego guiando outro cego. Pior ainda, ridículo mesmo, seria agir como um cego tentando guiar alguém com a visão perfeita, que é o que às vezes acontece quando o pregador não entende bem o assunto que está explanando, mas há entre os ouvintes quem seja mestre na matéria em questão. Também, o pregador identificado com a mensagem, ele crê que aquilo que está expondo é a verdade. Não basta ter um conhecimento do assunto. Precisa crer que as coisas são realmente assim e que sua mensagem é relevante para os seus ouvintes. O pregador também precisa estar procurando viver de acordo com a mensagem, porque ele também é um pecador rodeado de tentações e fraquezas, e não alguém perfeito em si mesmo. Pode não estar vivendo plenamente em alguma das áreas de sua vida, mas se ele fez uma entrega completa a Deus e está confiando na graça de Deus, e sua vida é de contínuo crescimento espiritual, ele pode perfeitamente pregar o ideal de Deus, embora, como dissemos, ele próprio ainda não tenha atingido esse ideal. Mas, se ele está em falta em algum aspecto de sua vida e não tem reconhecido o seu erro, nem se apropriado da ajuda oferecida pelo Senhor, então não deve se atrever a pregar o tal assunto. Suas palavras não podem ser um disfarce daquilo que ele é. Quando o pregador não crê ou não busca viver a mensagem que está apresentando, de algum modo, talvez por causa do semblante ou do tom da voz, há ouvintes que sentem isso e acabam não dando valor à mensagem. E desse modo, como escreveu Ellen White, quando a teoria da verdade é repetida, sem que se sinta sua sagrada influência na alma do orador, esta é rejeitada como erro. E o que a apresenta se torna responsável pela perda de almas. Isso se encontra no livro Obreiros Evangélicos, a página 253. Por outro lado, nós sabemos que há poder, muito poder, na sinceridade. Um pregador também deve ser humilde. Infelizmente, há pessoas que usam o púlpito com propósitos escusos ou dúbios, onde a intenção ilícita é chamar a atenção para si mesma. Isso pode ser feito de muitas maneiras, através de vocabulário rebuscado, da oratória pomposa, de argumentos sutis, de ilustrações pessoais que enalteçam o orador e de vestuário e adornos ostensivos. Desse modo, desviam o foco da mensagem e de Cristo para o próprio eu. Tal procedimento é tão descabido como visitar um salão de artes onde se encontra exposto um quadro no valor de 100 milhões de dólares e então não prestar atenção na tela, no quadro, nem na moldura que a envolve, e sim no prego que segura o quadro. Cristo e sua verdade são o quadro e a moldura, e nós, os pregadores, não passamos de pregos.
Nossa função é manter o quadro numa boa posição para que possa ser visto e admirado pelas pessoas. E enquanto isso acontece, ficamos escondidos atrás do quadro. É bastante significativo o exemplo de Paulo. Embora tenha sido um dos mais destacados servos de Deus de todos os tempos, ele possuía uma visão bastante humilde de si mesmo, considerando-se o principal dos pecadores, o menor de todos os santos, e chegando a afirmar certa vez, nada sou. Seu testemunho como pregador do Evangelho também deveria de ser o nosso. Em uma das cartas ele escreveu assim: também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses 2, verso 6. E noutra carta ele disse: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, verso 5. O pregador também deve ser alguém entusiasmado. Entusiasmo é uma qualidade que está intimamente relacionada com as anteriores já mencionadas aqui. Aquelas são o que fundamenta esta. Significa Deus no íntimo, isso mesmo. Entusiasmo significa Deus no íntimo. O entusiasmo é responsável pelas grandes façanhas da humanidade. O pregador cheio de entusiasmo move seus ouvintes. Por estar sumamente interessado no assunto, por crer nele e por esperar que sua mensagem seja vitoriosa, é que ele fica entusiasmado. Essa energia que o impulsiona a falar. O pregador deve também ter conhecimento. Tem conhecimento aquele que possui uma gama de informações e as entende. Elas podem provir de diversas fontes: leituras, conversação, experiências da vida, participação de cursos e assim por diante. O pregador deve falar somente aquilo que está no âmbito de seu conhecimento e deve conhecer sempre muito mais sobre o assunto do que aquilo que ele vai expor. Assim, ele deve crescer continuamente em conhecimento e buscar atualizar-se, a fim de estar a par da realidade na qual está inserido. Embora conheça um pouco de muitas coisas, deve, sobretudo, conhecer a Bíblia, que é sua principal ferramenta de trabalho. Precisa estar bem familiarizado com ela. Mencionamos também a imaginação, conhecida como criatividade. A imaginação torna os fatos vivos e reais. É ela que dá colorido à mensagem e sugere as mais belas comparações e as mais formosas e adequadas figuras para os pensamentos. A imaginação transforma velhas verdades em mensagens atuais. Reveste velhos pensamentos com roupagem nova. A imaginação do pregador deve ter como objetivo tornar o auditório receptivo à mensagem, com naturalidade e sem esforço. Assim, ela busca novos caminhos para o entendimento da mensagem. Se espera também que o pregador tenha um bom vocabulário. Vocabulário, você sabe, é o conjunto de vocábulos, de palavras que uma pessoa costuma usar. É falar com naturalidade, facilidade, espontaneidade. O orador fala sem hesitações ou tropeços e concatena, quer dizer, combina bem as ideias. Não existem pausas longas ou fora de lugar, nem expressões tão seguidamente repetidas como né e outras similares. Também ele não inicia uma frase e logo se arrepende, volta e recomeça. Observe os exemplos que eu vou mencionar. Como disse o apóstolo Pedro, boa noite, bom dia. Certa vez eu estava em Vitória, certa vez eu estava em Curitiba. Ser fluente também implica em ter uma comunicação natural, que o auditório não percebe que o orador está se valendo das técnicas da oratória. Note, porém, que ninguém começa falando em público já sendo fluente. Isso vem com o tempo e a prática. Mencionamos também que o orador precisa ser corajoso. Coragem é firmeza, intrepidez, ousadia. Há certos momentos em que o pregador sabe
que a mensagem que Deus lhe deu para comunicar irá de encontro à conduta e às expectativas e à opinião geral dos ouvintes, e que proporcionará oportunidade para criar um clima de desentendimento e de má vontade para com ele. Mas se é isso que deve pregar, precisará de muita coragem para fazê-lo. Deixamos para você agora mais uma tarefa para casa. Faça uma lista anotando todas essas qualidades. Pense em cada uma delas em relação à sua vida. Quais delas você já possui? Quais precisam ser aperfeiçoadas? Escolha uma delas e escreva uma meia página mencionando o que você pode fazer de concreto para que essa qualidade seja sua também. Minhas irmãs, meus irmãos, nosso estudo de hoje teve como foco o pregador. Se Deus chamou você para pregar, Ele também o está chamando para desenvolver as qualidades que estudamos. Submeta-se a Ele, peça a sua ajuda, mas se esforce, faça a sua parte. Fique com Deus e até a próxima aula.